Boa noite. Peço desculpas que eu estava sem o microfone ligado. Me perdoe, mas eu vou. Perdemos alguns minutinhos aqui, né? Me perdoem por essa falha da minha parte. Então eu vou começar de novo. Vamos lá. Hoje o tema promete. O tema é um tema bastante importante, que a gente vai falar sobre quase que um dos objetivos quando a gente fala da religião, que é dar um conforto em relação à morte. Primeiro, antes, eu gostaria que você colocasse um comentário na página dizendo se você leu Apocalipse 21 e 22 e se você sonhou com essa imagem. Porque é uma imagem descrita ali linda. E eu não vou falar aqui para você, eu não vou tirar o seu prazer de ler a Bíblia e de ver ali aquilo que Deus promete para você quando tudo de ruim aqui acabar. Então, semana passada a gente viu sobre o milênio, semana retrasada a gente viu sobre a morte, a segunda vinda de Jesus. Então, quando tudo isso acabar, como será o novo céu e a nova terra? E está lá em Apocalipse 21 e 22. E por isso que eu quero que você leia. Tenha este prazer de ler aquilo que Deus está preparando para você. Muito bem. O tema de hoje, então, está aí. Eu sumi de novo, mas eu já volto. Isso, voltei. Vou tentar resolver isso na próxima apresentação, ok? Eu acho que talvez um cabo aqui resolva, mas enfim. Você tem um pouquinho de paciência, o conteúdo vai ser o mesmo. Talvez eu que suma e volte por alguns segundinhos. Vocês estão vendo aqui, às vezes vai e volta. Muito bem. Vamos lá. O tema é a verdade sobre a morte. Talvez, como eu falei alguns segundos atrás, quase que um objetivo das religiões é trazer um certo conforto em relação à morte, porque o ser humano não aceita a morte. Aliás, isso é um bom argumento em relação a quem não acredita em Deus e acredita na evolução, porque o processo da evolução necessita de morte. E por que o ser humano não aceita a morte, sendo que seria, se o ser humano tivesse vindo, se a vida fosse fruto da evolução, se fosse algo natural? Por que o ser humano não aceita a morte se fosse algo natural? Ele não aceita porque Deus nos criou com o desejo da imortalidade. Isso é uma assinatura que Deus colocou dentro do nosso coração. Por isso que o ser humano não aceita a morte. Muito bem. Mas então, eu gostaria que você tivesse sua Bíblia em mãos. Eu vou fazer uma oração e a gente vai começar o nosso estudo, ok? Então, feche os seus olhos, vamos nos preparar e pedir a orientação do Espírito Santo. Querido Pai, estamos aqui mais uma vez para esse estudo. Pedimos a tua orientação, que o teu Santo Espírito esteja presente agora e que cada um de nós possamos entender o que a tua palavra realmente nos diz. É um conceito importante e que diferente para a maioria das pessoas, mas que na verdade nós sabemos e entendemos que a tua palavra revela a verdade e mais do que a verdade, o que é melhor para nós. Esteja conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos lá para a nossa apresentação, você já está acostumado com ela. Caiu aqui, mas eu já volto, não se preocupe. Vamos lá aqui. Muito bem. Agora, se eu cair, não tem problema nenhum, porque
O importante é o que está na tela. Ok? Então, isso. Muito bem. Aqui. Ok. Então, conceitos importantes que eu preciso esclarecer para você e que está na Bíblia, né? A gente começa aqui relembrando em relação à semana passada, a segunda vinda, depois da segunda vinda tem o milênio, os salvos estarão no céu, verificando e participando de um certo julgamento das pessoas que estavam aqui na Terra, né? Satanás está preso aqui na Terra, certo? E no final desses 1000 anos, a Nova Jerusalém vem. Ok? Então existem as duas ressurreições, a Bíblia fala sobre as duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição da vida, aqueles que aceitaram a Jesus são ressuscitados na primeira ressurreição, e depois então existe a ressurreição do julgamento. E então o estudo de hoje, a verdade sobre a morte. O conceito que eu preciso que você entenda é como que se deu a criação do homem de acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia, o homem foi criado do pó da terra, a matéria, e Cristo, Deus, deu o sopro de vida. Então, ele se tornou alma vivente. Então, a alma vivente é a soma de pó da terra mais sopro da vida. O sopro da vida é como se é aquela energia que faz tudo funcionar. A matéria por si não é nada. Não, né? Eu preciso de ter aquela centelha da vida, a vida só produz vida, né? Só vida pode produzir vida. Então, a vida original vem de Deus, essa centelha que faz com que o ser humano e todas as vidas sejam vivas, né? Enfim, isto, o conjunto pó da terra, matéria, mais o fôlego de vida, essa centelha que faz tudo funcionar, é que se chama alma vivente. Então, alma, ela não é uma entidade que fica vagando por aí depois que a pessoa morre. Não, segundo a Bíblia. Depois que a pessoa morre, o que acontece? O corpo, a matéria, volta ao pó. A matéria volta ao pó. E o fôlego de vida, que foi Deus que deu, volta para Deus. E a alma? A alma deixou de existir, porque a alma era a soma das duas partes. Então a alma deixou de existir. Entendeu? Este é o conceito bíblico. Talvez você entenda de forma diferente, mas eu estou aqui para te mostrar a Bíblia. Entendeu? Eu estou aqui para te mostrar a Bíblia. Vamos seguir. O morto nada sabe. Isso também é um conceito bíblico. O morto não sabe de nada, ele não está vagando em nenhum lugar. Algumas pessoas brincam, né? Tá no andar superior, tá no céu. Não está. Isto é a Bíblia. Eu vou pular um pouquinho essa introdução porque eu preciso te mostrar a Bíblia. Eu preciso te mostrar a Bíblia, tá? Essa apresentação não sou eu que fiz, então, mas eu preciso te mostrar a Bíblia. Vamos lá. Então, vamos lá, Gênesis 2:7, o processo de criação do homem, ok? Abra lá sua Bíblia, Gênesis 2:7, ok? Vamos lá. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Lembra daquele esquema que eu acabei de mostrar para você? A matéria, o pó, né? Mais o fôlego de vida, a soma dos dois passa a ser alma vivente. Ok? Então, alma é o pó da terra mais o fôlego de vida. Ok?
E aqui agora eu vou te mostrar o que significa o termo alma na Bíblia. O termo alma na Bíblia. Eu preparei aqui, dificilmente a gente precisa usar outros tipos, outras versões da Bíblia. Quase nunca, porque os tradutores fazem realmente um trabalho bem feito de procurar expressar da melhor forma possível o que o texto original quis dizer, ok? Mas eu preciso te mostrar o significado do termo alma no conceito bíblico. Então, o primeiro verso é Ezequiel 14, 18, 4. Ezequiel 18, 4, eu vou colocar aqui na versão Almeida, Revista e Corrigida. Eu não sei qual que é a Bíblia que você tem, que você está acompanhando. Mas eu vou mostrar para você na Bíblia Almeida, Revista e Corrigida. 18, 4. Ezequiel 18, 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Aqui a gente está falando de alma, ok? Muito bem. Agora vamos pegar uma outra tradução. Vamos pegar, por exemplo, a Almeida, Revista e Atualizada. Também está falando, eis que todas as almas são minhas, a alma do Pai, também a alma do Filho, a alma que pecar, esta morrerá. Eu vou pegar mais uma, tá? Eu vou pegar a Nova Versão Internacional. Não, perdão, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Tá abrindo aqui, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Pois a vida de todas as pessoas pertence a mim. Tanto a vida do Pai quanto a vida do Filho são minhas. A pessoa que pecar é que morrerá. Em termos gerais, não mudou nada. Mas o conceito que eu quero mostrar para você é que na Bíblia, alma é igual a pessoa viva. Então, tanto numa versão está lá escrito o termo alma, outra versão está escrito pessoa. Não é uma entidade que está vagando por aí, entendeu? Então, você viu aqui, basta mudar, de certa forma, o tradutor. O tradutor entende o conceito judaico de que pessoa é igual a alma e alma é igual a pessoa, e um coloca de um jeito, o outro coloca de outro. Ok? Vamos ver aqui Gênesis 46, 27. Gênesis 46, eu vou aqui na minha versão, Gênesis 46, 27, e eu vou mostrar primeiro Almeida, Revista e Corrigida. Ok? Almeida, Revista e Corrigida. 46, 27. Olha o que está dizendo aqui. Aqui está descrevendo a família de Jacó quando veio para o Egito. Ok? A família de Jacó. José já estava no Egito, né? José era governador do Egito e depois Jacó, os seus irmãos e todo mundo veio para o Egito porque havia ainda muitos anos de fome. Olha lá, 46, 27. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram duas almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. Agora, vamos ver aqui, por exemplo, Almeida Revista e Atualizada. 46, 27. E os filhos de José que nasceram no Egito eram dois. Todas as pessoas, já mudou o termo, pessoa. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70.
Você entendeu? Alma e pessoa é a mesma coisa. Então você está lendo a Bíblia e você vê o termo alma, você tem que entender que se trata de uma pessoa viva, não uma entidade que existe por si. Esse é o conceito bíblico. Muito bem. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai também a alma do Filho, a alma que pecar, esta morrerá. Importante o conceito. Quem peca, morre. Não vai para o inferno, morre. Acabou. Ok? Ou vai para o céu. Todos nós somos pecadores. Morre. Ezequiel 18:4. E os filhos de José nasceram, eram 70, a gente já viu o texto, 70 almas ou 70 pessoas. O termo é o mesmo. Muito bem. Alma significa pessoa viva na Bíblia. Vamos lá voltar para Gênesis. Logo após a queda do homem, logo após o homem ter pecado, o que Deus fala para Adão e Eva? O que acontece quando a pessoa morre? Gênesis 3:19. Gênesis 3:19. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia junto com você para que você veja. Tá? Vamos lá. 3:19. No suor do teu rosto, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Deus está dizendo aqui que o ser humano, quando termina a sua vida terrena, ele volta ao pó. E foi o que aconteceu com Adão. Adão não está em nenhum lugar, não está no céu, ele está no pó da terra. Muito bem. Gênesis 3:19. Eclesiastes fala repetidamente sobre esse conceito. Então, tanto em Eclesiastes 9 quanto Eclesiastes 12. É interessante que você leia esses dois capítulos, porque são vários versos falando sobre o mesmo conceito. Além do que em outros lugares na Bíblia, e se você quiser, eu posso mostrar para você. Põe a sua pergunta. Talvez hoje seja o dia de você. Não quis colocar nas outras vezes, mas hoje você vai pôr a sua pergunta. Eu tenho mais texto, eu tenho texto em Salmos, enfim. A gente vai ver alguns deles hoje, mas tem vários textos que não estão na apresentação e que são importantes, que reforçam este conceito. Vamos lá. Eclesiastes 12:7. Vamos lá, Eclesiastes 12:7. Eclesiastes aqui, 12, verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que Deus deu no momento da criação? Deu o fôlego, a centelha da vida. Ok? Vamos ver aqui uma outra tradução, por exemplo, nova tradução na linguagem de hoje. E o espírito voltará para Deus que o deu. Muito bem. A centelha de vida, o pó vai para a terra. O corpo volta ao pó da terra. E o espírito, a centelha, o sopro de vida, volta para Deus. Muito bem. Eclesiastes 9. Eclesiastes 9. Versos 5. 9, verso 5. Sim, os vivos sabem que vão morrer,
mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. A pessoa que morreu não sabe de nada. Vamos ver. Nova Almeida Revista, Revista e Atualizada. 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a memória jaz no esquecimento. Amor e ódio para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma debaixo do sol. Você viu que importante esse texto? Os mortos não sabem de nada. É o que a Bíblia está dizendo. É o que a Bíblia está dizendo. Vamos lá. Para onde a pessoa vai, a alma vai após a morte? Vamos ver o verso 10, Eclesiastes 9, verso 10. Olha só, Eclesiastes 9, verso 10. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Você viu como Salomão coloca aqui de forma bem clara: a pessoa morta não faz nada, não tem projeto, não tem conhecimento, não sabe de coisa alguma. Muito bem. Tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Aqui a gente está repetindo os versos. Os vivos sabem que hão de morrer, os mortos não sabem de coisa alguma. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, o verso que eu acabei de ler para você. E aqui um verso de Jó, para você ver que não é só Salomão que está falando sobre isso lá em Eclesiastes, mas também em Jó. Tal como a nuvem se desfaz e passa, todo aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita, o conhecerá jamais. Jó está dizendo, olha, depois que a pessoa morre, morreu, não tem mais nada. Isso é Jó falando. E aqui é importante dizer, vamos lá, o corpo volta a ser pó, o espírito ou fôlego de vida. O espírito, o termo espírito na Bíblia também significa sopro, como se fosse vento, ok? Volta para Deus. A memória é entregue ao esquecimento. A pessoa, após a morte, vai para onde? Para a sepultura. E os mortos têm conhecimento de alguma coisa? Não. E aí você me pergunta, puxa vida, mas olha só, eu falei com tal pessoa, mas a pessoa falou comigo. Não falou. Eu preciso dizer para você, não falou. Mas só eu e aquela pessoa sabíamos daquilo? Não. Outros seres sabiam também daquilo. Sim. É forte, talvez até dolorido, mas outros seres sabiam também daquele segredo que só você e aquela pessoa que morreu sabiam. Sim. E aí, o grande enganador, Satanás, vai contar aquele segredinho que só você e aquela pessoa sabia. E aí você acha, não, ela realmente está em algum lugar. Não está. Não sabe de nada. E aqui eu preciso colocar para você de uma forma positiva. Eu não quero colocar para você de uma forma negativa, não.
Porque o plano de Deus é sempre o melhor. Sempre. Imagine, vamos supor, não é o que está na Bíblia, mas vamos supor que uma mãe está lá no céu, certo? Só por suposição. Está lá no céu, olhando o filho, e o filho aqui na terra começa a se desviar dos caminhos de Deus. Talvez até por revolta, por não ter a presença mais da mãe. Imagine o sofrimento desta mãe lá em cima, olhando para o filho, de certa forma, se perdendo aqui. Isto é um céu para essa pessoa? Para esta mãe? Isso é bom para essa mãe? Não. Isso é ruim, isso é péssimo. É melhor que ela não presenciasse isso. E todos os dias hoje, nessa terra, nós passamos por sofrimento. Então imagine que todas as pessoas que morreram, todos os nossos queridos que morreram, estão aqui acompanhando as nossas lutas e não podem fazer nada? Como que essas pessoas não estão lá no céu, teoricamente, suposição, ok? Sofrendo. Então o céu não é céu. O céu é um grande sofrimento. Entende o que eu quero dizer? É melhor que ela não saiba mesmo de nada. Então Deus dá um sono. E agora a gente vai inclusive falar sobre isso. A pessoa não sabe de nada, porque ela não pode interferir. Ela não pode fazer nada aqui. Então ela está num sono. Ok? Muito bem. Vamos continuar com a nossa apresentação. Então, não nos é possível falar com alguém que já morreu. Tais manifestações não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados. Por quê? Olha o texto aqui. Deixa eu mostrar o texto para você. Que eu pulei de propósito. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, tornando-se em apóstolos de Cristo. Ah, minha filha aqui está dizendo que tem pergunta. Muito bem. Só terminar essa explicação e eu vou responder a pergunta. Muito bom. Gostei que você tenha colocado a pergunta. Entenda, Satanás quer tirar você do foco. Então ele vai fazer de tudo, inclusive manifestações especiais, para tentar fisgar você. Então estas manifestações, veja, eu não estou aqui julgando as pessoas que participam disso, longe disso. São pessoas que estão sendo enganadas por Satanás. O grande mal aqui é Satanás. Não as pessoas estão ali inocentes. São pessoas boas que participam desses tais rituais. Eu acredito nelas, nas pessoas, mas não em Satanás, não na manifestação. A manifestação existe? Sim, mas é a pessoa? Não, segundo a Bíblia. E você tem que tomar uma decisão. Ou você acredita na Bíblia, ou você acredita na manifestação. Muito bem. A pergunta. O rico e o Lázaro. A passagem de rico e Lázaro. A passagem de rico e Lázaro, eu preciso abrir um parêntese aqui, ok? Primeira coisa, a passagem de rico e Lázaro era de certa forma, uma história, uma anedota que já existia naquele tempo, ok? E Jesus usou a anedota, aquela história que existia, e outros escritos históricos falam sobre isso, tá? Flávio Joséfo fala sobre isso. Usou aquilo lá para extrair uma lição, ok? Mas mesmo de certa forma,
anedota da parábola do rico e Lázaro, Deus não permite que haja um contato no suposto o Lázaro que está no seio de Abraão, esses são os termos da parábola, entre em contato com seres vivos aqui. Deus não permite, tá? Mesmo nessa parábola. Eu gostaria de explicar isto um pouco melhor, de outra forma. Agora, e até, de certa forma, como é que eu digo? Numericamente. Como assim numericamente, Maurício? Eu quero dizer, eu tenho dezenas de textos que estão expandindo este conceito de que o morto não sabe de nada. Ok? Nós estamos vendo alguns deles e existem outros. E eu tenho uma parábola que Jesus contou, que era uma história comum ali na época. Então eu preciso pegar como que eu consigo encaixar aquilo que Jesus falou com outras dezenas de outras citações, outros textos da Bíblia. Certo? Então aquilo ali, Jesus extrai uma lição daquela parábola, daquela anedota que se contava ali na região, naquele momento, naquele contexto histórico, mas eu não posso extrair dali uma doutrina. Porque eu tenho outros textos claros dizendo que o morto não sabe de nada. Muito bem. Vamos seguir na apresentação, ok? Quem unicamente possui imortalidade? Quem unicamente possui imortalidade? 1 Timóteo 6,16. O único que possui imortalidade, que habita a luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele o poder, honra e poder eterno. Amém. Deus é o único que possui imortalidade. O ser humano não é imortal. O ser humano é mortal. Foi um dos primeiros textos que a gente leu aqui. A alma que pecar, a pessoa que pecar, morrerá. E é isso que acontece com todos os seres humanos. Muito bem. O único que possui imortalidade é Deus. 1 Timóteo 6, 16. É o único que possui imortalidade. Sob que condição o homem conservaria a sua imortalidade? A condição de não pecar. Gênesis 2, 16 e 17, nós já lemos, né? Lá nos primeiros estudos da criação. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus aqui está falando. Se pecou, morre. E ele repete o conceito lá em Eclesiastes. Se pecou, morre. Vocês me perdoem a minha cachorra agora. Fecha a porta aí para mim, por favor, só para não diminuir o barulho da minha cachorra. Desculpa. Isso. Me perdoe, gente. Ok? Vamos seguir. Eclesiastes fala, Ezequiel falava o quê? A alma que pecar morrerá. Muito bem. Vamos lá. Então, em Gênesis e em Ezequiel, a ideia é muito clara. Pecou, morre. E todos os seres humanos pecaram. Ninguém é isento de pecado. Muito bem. E aí vem o processo de salvação que Jesus fez, enfim. Sob que condição o homem conservaria a sua imortalidade se ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Então, Adão tinha a imortalidade. E lendo Gênesis, você entende que quem dava a vida, entre aspas, eterna a Adão era o fato dele comer do fruto da árvore da vida. Tanto que quando o homem peca, existe lá
uma forma de Deus retira a árvore da vida, porque está lá dizendo que não, para que ele não tenha acesso à árvore da vida e não viva eternamente. Então era o continuamente se alimentar da árvore da vida é que então faria com que ele vivesse eternamente. Ele não teve mais acesso à árvore da vida, morreu. Ok? Muito bem. O que o pecado ocasionou ao ser humano? Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o pecado ocasionou ao ser humano o quê? A morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Todos nós pecamos, acabamos de ler aqui o texto. Todos nós pecamos, certo? Então, o pecado é uma consequência da minha vida terrena, onde eu estou sujeito ao pecado. Mas Deus nos promete a vida eterna. Muito bem, o pecado trouxe a morte, e a morte passou a todos os homens. E aqui, olha só, eu vou te mostrar um outro conceito importante, como Jesus considerava a morte. Já que a gente estava falando do rico e do Lázaro, né, que foi uma parábola que Jesus falou, vamos ver como Jesus falou sobre a morte. Vamos lá? João 11. João 11, leia lá na sua Bíblia. Eu vou abrir aqui a minha aqui. Vamos lá. João 11. João João 11. Onze 14. Aqui, 11 a 14. Isso mesmo. João 11, 11 a 14. Isso dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava a respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que falava do sono, o sono físico, que todos nós dormimos. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. Muito bem. Mais uma pergunta aqui. É sobre Eliseu. Ok. A pergunta é sobre se os ossos de Eliseu. Os ossos de Eliseu, uma pessoa que foi sepultada, foi colocada sobre os ossos de Eliseu, essa pessoa, ela ressuscitou. Foi uma ação de Deus, porque só Deus dá a vida. Ok? Tudo bem? Vamos seguir. Então, como só Deus dá a vida, aquela ressurreição que aconteceu quando a pessoa foi colocada sobre os ossos de Eliseu foi uma ação de Deus. Ok? Então, Jesus aqui, voltando aqui, João 11, Jesus aqui, ele estava falando sobre Lázaro. Lázaro tinha acabado de morrer. Fazia pouco tempo que Lázaro tinha morrido. E Jesus fala para os discípulos, nosso amigo Lázaro, adormeceu. Jesus compara a morte física com um sono. E isso aqui não é uma parábola. Ok? Não era uma parábola que Jesus estava contando. Ok? Muito bem. Aqui é o texto. Jesus afirmou que a morte é um sono.
Muito bem. E agora, até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? João 5, 28 e 29. João 5, 28 e 29. Nós já lemos isso aqui. Não vos maravilheis. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Isso aqui é um texto que nós lemos dias atrás. Dois textos, duas. Ele se repetiu, inclusive, nos dois últimos estudos. Ressurreição. Então, a pessoa morre, ela está dormindo. E nós já vimos que então haverão duas ressurreições. Uma quando Cristo voltar para os salvos, aqueles que acreditam que aceitaram o sacrifício de Jesus. E a outra depois do milênio. Estudo passado e o retrasado. Agora, entenda que o conceito de ressurreição não bate com o conceito da alma em qualquer outro lugar, de uma entidade vagando em qualquer outro lugar. Então vamos supor que a pessoa está no céu. Supondo apenas, a pessoa está no céu. Então Jesus volta, a pessoa sai do céu, a alma sai do céu, volta para a terra e o corpo ressurge. Por quê? Não faz sentido. Entende? A ressurreição não bate com o conceito de uma alma já no céu. Ou mesmo de uma alma que está evoluindo, está em uma outra dimensão. Não bate. Mas o que a Bíblia diz como resposta à morte chama-se ressurreição. E são vários textos que a gente fala sobre ressurreição. Textos que você já leu nos dois últimos estudos. Ressurreição. Esta é a resposta de Jesus, de Deus, para a morte. E não a morte estar numa outra dimensão. Ok? Meu tempo está quase acabando, eu preciso seguir. Muito bem, e aqui? Porque 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo, o quê? Ressuscitarão. Ressuscitarão. E o conceito de ressuscitarão, pare para pensar um pouquinho. Se a pessoa já está lá no céu, então ela volta para a terra para recuperar o corpo, não faz sentido. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ok? Na segunda vinda de Jesus, as pessoas que morreram crendo em Cristo ressuscitarão. E outro verso que a gente já leu, 1 Coríntios 15, 51 a 53. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 51 a 53. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Primeira coisa, Paulo aqui está mostrando que ele também tinha o conceito que a morte é um sono. Ele não estava falando de nem todos dormiremos o sono físico diário. Ele mesmo dormia todos os dias. Todas as pessoas dormem todos os dias. Nem todos dormiremos. Ele está aqui se referindo à morte física como um sono.
Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, duas coisas. O conceito, você vê aqui que o conceito de morte como um sono é dito tanto por Jesus como por Paulo. E que o conceito e a cura, a solução para a morte é a ressurreição, diversas vezes por Jesus e por Paulo também. Então lá nós vimos em Eclesiastes, em Ezequiel, em Jó, pessoa que morre não sabe de nada. E qual que é a solução para a morte? A ressurreição. E como que Jesus e Paulo e vários outros autores falam e entendem a pessoa que morreu? Um sono. Este é o conceito de vida e morte, de morte na Bíblia. A morte como um sono e a solução é a ressurreição. Talvez esse estudo tenha sido difícil para você, porque é diferente de tudo aquilo que você já ouviu. Mas você vê, eu não usei nenhum outro texto além da Bíblia. Eu usei a Bíblia apenas. E eu quero que você entenda, isso o conceito bíblico de morte é a pessoa não sabe de nada, está dormindo. E que bom que ela está dormindo. Porque se estivesse em qualquer outro lugar, vendo o nosso sofrimento, ela estaria sofrendo também. Mas não, ela não sabe de nada, não interfere em nada, até que quando Jesus voltar, então ela haverá a ressurreição. Ok? Tá? Vamos seguir. E eu quero que você continue nesta caminhada de conhecimento da Bíblia, para que você participe desta ressurreição e que você veja os seus queridos sendo ressurretos por Jesus também. Recapitulação: Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então ele se tornou alma vivente. A alma na Bíblia é uma pessoa, a morte é um estado de consciência e Jesus considerou um sono. Os mortos não sabem de coisa alguma. Quando a pessoa morre, a mente se apaga, o corpo volta ao pó e fôlego de vida volta a Deus. Os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Jesus. Então, o meu pedido é que você continue na caminhada de um relacionamento cada dia mais forte com Deus. Continue que esse estudo, por mais talvez difícil, mas que ele seja aumente a sua fé na Bíblia, ok? Como o tempo está acabando, eu preciso liberar a página para a igreja. Eu vou fazer uma breve oração. Se você quiser mais textos da Bíblia que falam sobre este conceito do estado dos mortos, deixe o seu comentário. Eu posso colocar mais, ok? Mas que você continue com nesta caminhada de conhecimento da Bíblia, ok? Vamos orar. Se você puder, feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado porque entendemos pela Tua palavra que os mortos não sabem de coisa alguma. Todos eles, de acordo com a Tua palavra, estão num sono, não sabem de nada, não interferem em nada, não estão sofrendo junto conosco nesta vida. Mas aqueles que aceitaram o Teu sacrifício, todos nós ressurgiremos de acordo com a Tua palavra na Tua volta. Muito obrigado por isso, porque entendemos que isto é o melhor para nós. E acreditamos que, de acordo com a Tua palavra, em breve o Senhor voltará justamente para
que nós possamos reencontrar os nossos queridos que já faleceram e que todos nós possamos ter então no céu, junto contigo, uma vida eterna. Esteja com cada um de nós, que nesta caminhada cristã nós possamos a cada dia aumentarmos o nosso relacionamento contigo, para que nós possamos ser um exemplo às outras pessoas, nós possamos mostrar a tua palavra a essas pessoas e mais pessoas possam participar conosco desta vida eterna que o Senhor promete para nós. Esteja conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aguardo você semana que vem na continuação da nossa classe bíblica. Tudo de bom e uma boa semana para você. Até mais.